Boa noite, pessoal. Boa noite. Como diz ali, né? Paciência e compreensão. Então, eu vou dar os avisos, né? Que a Wanda está lá para baixo, eu acho que ela está lá para baixo. É o seguinte, nós voltamos os trabalhos no dia 1º de fevereiro do ano que vem, que vai ser o tratamento médico, e dia 8 recomeçamos então aqui com todo mundo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre orar e vigiar, né? Que também acho que é um tema bem apropriado, né? E todo mundo aqui já ouviu falar de orar e vigiar, né? Mas será que a gente tem realmente a compreensão do que isso significa? Como a gente aplica isso no dia a dia? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos começar assim, ó. Vamos pensar no núcleo familiar, né? Nós temos ali o papai, a mamãe, 3 filhinhos, né? Então vamos chamar o rapaz aqui de papai. E a mamãe ali que está grávida esperando um 4º filho. Então, uma família grande, né? E uma família feliz, né? Todo mundo sorrindo, na alegria, na felicidade. Então vamos lá. Vamos trabalhar um pouco numa analogia para tentar chegar no horário do dia. Papai é o seguinte, papai é um empresário de sucesso. É um cara que está bem de vida, ele tem lá seus 40 anos, é um empresário que está tranquilo. Já está casado há 20 anos, a família dele é uma família muito feliz, com a esposa ali, com os filhos, então, um núcleo muito bem resolvido, né? E certa noite, eles moram aí nesse prédio de luxo, né? Estão muito bem, e certa noite ele volta do trabalho, para no G2, que é o estacionamento que ele para, né? Que tem 2 andares, né? Onde está a vaga dele. Vai lá no elevador, chama o elevador, pensando lá na reunião que ele teve com os clientes e tudo mais, né, que ele estava absolutamente tranquilo, estava cansado, mas estava bem, com a sensação do dever cumprido. Então ele entra no elevador, aperta ali o 14, que é onde ele mora, né, o andar que ele mora, e ele está no G2. Quando sobe para o G1, parou o elevador, abriu a porta, e entrou uma moça linda, ali dos 25 anos, muito simpática, com roupa de academia, né? E ela olhou para ele, deu aquele sorriso jovial, aquele sorriso muito bonito, e os seus olhares ali se cruzaram, né? Ela perguntou, muito interessada, se ele morava lá, ele falou que sim, que ela morava em cima dele no 15, e eles foram subindo e conversando ali numa boa, e a verdade é que uma energia muito grande fluiu entre os dois ali, e o cara se encantou pela moça, né? Quem sou eu para julgar, né? Aí beleza, o que aconteceu? Quando ele desceu no hall do elevador, que ele descia um andar abaixo dela, né? Ele ainda deu uma olhadinha para trás, assim, quando estava fechando, ela deu um sorrisinho, uma piscadinha para ele, e ele ficou parado um pouco pensando ali no hall. Aí ele falou, bom, vou entrar em casa. Pegou, entrou em casa, abriu a porta, entrou, e a mulher dele veio recepcionar ele, como ela sempre fazia, muito feliz ali, né? Os filhos pulando em cima dele e tal. E ele se dava muito bem com a esposa, e ela, sorrindo ali, perguntou como é que tinha sido o dia dele, né? E ele perguntou a ele, falou assim, acho que eu já paguei ontem. Ela olhou para ele assim e falou, você está ficando maluco? Deu uma risada, né? E ele estava assim, impassível, olhando para ela. Ela perguntou uma coisa, ele respondeu outra. Por quê? Porque por dentro, ele estava assim, ó, completamente maluco. O cara estava doido, e ele estava totalmente descontrolado, porque a mulher lá mexeu com ele. E aí, como é que a gente lida com essa situação, né? O que aconteceu é o seguinte, o papai nessa história toda, que estava muito equilibrado, ele passou a sofrer o quê? De uma tentação, né? É complicado, como é que a gente lida com uma tentação, né? É mais ou menos assim mesmo que ele se sentiu, né? Então, ele é um cara inteligente, ele sabia que ele não podia colocar em risco toda uma estrutura familiar, uma história de 20 anos, 25 se contar um namoro e tudo mais, por uma aventura. Ele não ia fazer isso, mas ele estava balançado, só porque provavelmente a moça só foi simpática com ele, mas a imaginação dele já viajou completamente, né? Então, como é que a gente fazia isso? Ele estava dominado, completamente dominado. Então, a gente pensa assim, ó, sem qualquer tipo de julgamento, pode acontecer comigo não, porque eu moro em casa térrea, infelizmente. Já comigo é diferente, em algo natural, eu vou 15º. Se meu marido pegar a moça para o 14º, eu mato ele, eu jogo lá de cima.
Aí, equilíbrio. Eu jogo lá de cima, com os dois de garagem da 10%, eu jogo lá de cima, não chega aqui. Não, dificilmente chega ali. Né? Mas vamos interromper um pouco a história e lembrar um pouco do que a gente falava sobre livre-arbítrio, né? Vamos relembrar um pouco isso. Livre-arbítrio, né, pessoal? Todo mundo conhece essa imagem, né? Que você tem um anjinho e um diabinho, cada um falando na sua orelha e te incentivando ali, tentando te colocar de alguma forma, né? A agir de uma forma ou de outra, correta ou não, né? Agora, se a gente tiver bons pensamentos, então vamos lá, bons pensamentos. A gente atrai o quê? Oh, maus pensamentos, desculpe. Troquei, ó. Se a gente tiver pensamentos ruins, a gente atrai o quê? Espíritos sofredores, espíritos zombeteiros, né? Espíritos vingativos. A gente não sabe o que a gente fez numa vida anterior. Eu não sei se eu taquei pedra, provavelmente taquei, senão eu não estava aqui no mundo de provas e encarnações, né? Então, e se a gente der ouvido a bons espíritos, a pensamentos bons e tomar boas atitudes, que é o principal de tudo, nós vamos atrair o quê? Espíritos amigos, espíritos de luz, espíritos mentores até. Então, é o livre-arbítrio. Nós decidimos como é que nós vamos agir, não é isso? Para lá ou para cá. Para lá ou para cá. Agora, tendo isso em mente, pessoal, se eu falar aqui, Cristo Redentor, todo mundo aqui pensou no Cristo? Na imagem do Cristo? Tá? Então, por que eu falei isso? Quando eu falei Cristo Redentor, nós automaticamente nos colocamos lá no Cristo, não lembrando do Cristo. Nosso pensamento é instantâneo. Quando a gente pensa, a gente está lá. Com os espíritos é a mesma coisa. Se a gente pensa no Cristo Redentor, a gente já está no Cristo Redentor em pensamento. Por que eu estou falando isso? Que funciona assim o deslocamento. Provavelmente quando o papai estava no elevador, né, e entrou aquela moça bonita e ele se desequilibrou e começou a pensar um monte de besteira, que tipo de espírito será que ele atraiu para perto dele? Instantaneamente. Um espírito que quer desequilibrar ele ainda mais, né? Se aproveitar de uma situação de desequilíbrio dele e tentar aproximar ele para fazer alguma coisa que não pode. E o sorriso da moça só alimentou tudo isso. E às vezes a moça não tem nada a ver com a história, né? Na verdade, ele é que permitiu que os espíritos ruins se aproximassem dele por uma atitude dele, né? Espíritos ruins não vou falar espíritos ruins, espíritos sofredores, porque ruim ninguém é, né? A gente está num mundo de evolução aí, a gente vai evoluindo aos poucos, né? Então, e por que o espírito que se aproximou dele e que viu aquela oportunidade numa situação de gerar um desequilíbrio, uma desarmonia na família, que espírito seria esse, por exemplo? Será? Poderia ser um inimigo de uma vida passada, né? Um relacionamento mal acabado numa vida passada que quer se vingar dele, não é? Ou um espírito zombeteiro que não está fazendo nada, só quer ver o circo pegar fogo mesmo, puxar ali, não é? Pode acontecer. Por os descuidados. Oi? Pega os descuidados, né? Exatamente. E olha só, isso é importante, pessoal. Ele passou a ser influenciado por eles. Os espíritos zombeteiros, os espíritos sofredores se aproximaram dele, não é? E vai chegando cada vez mais, ó. Então, no livro dos Espíritos que a gente estudou, tem uma questão que fala o seguinte, isso é muito legal. É uma questão que o Kardec colocou, que é a seguinte: por acaso os Espíritos têm alguma influência sobre a nossa vida aqui na Terra? Né? E a resposta dos Espíritos foi o seguinte: a influência é tão grande que muitas vezes eles é que estão controlando a sua atitude aqui. Não é? Às vezes a gente é literalmente marionete dos espíritos. Então, foi o que provavelmente aconteceu com ele na história, não é? E como é que eles começaram a agir para que isso fosse se tornando um dado de realidade? Isso também é uma coisa interessante. Olha só. Por exemplo, ele começou a esquecer muitas coisas no carro, tinha que voltar. Quando voltava no elevador, quem que ele encontrava? A moça, não é? Por quê? Num tempo normal ele não ia esquecer, mas ele estava tendo uma influência que fazia com que isso acontecesse e ele cruzasse com ela ali de repente no elevador, não é? Então, eles agem para que a gente faça as coisas de acordo com o que eles querem. Isso é muito comum acontecer, né? Outra coisa que começou a acontecer:
Ele começou a colocar o lixo direto para fora. Eu não colocava. Não, deixa que eu levo o livro lá pro lixo lá para baixo. Ele começou a levar o lixo todo dia. Passava até perfume para ele levar o lixo. Né? Mas a maioria das vezes ele estava fazendo isso incondicionalmente. Ele nem pensava, ele simplesmente fazia. Por quê? Porque ele estava sendo guiado, não é? Por uma situação que foi se montando ali para que as coisas acontecessem. Isso é comum, acontece com todo mundo. Né? Por isso que a gente tem que ter a ciência de que a gente não pode se entregar. Por exemplo, se a gente fica com depressão e começa a ficar dentro de casa, que tipo de espírito a gente vai atrair para dentro de casa? Não é? E que vai fazer com que cada vez mais fique difícil você ter força para sair. Não é? A Wanda falou isso várias vezes, né, Wanda? Que a gente tem que ter coragem, que a gente tem que sair para a rua, enfrentar as coisas. O medo não é um destruidor. Não é? Eu acho que o medo é um cupido. E o medo é uma ferramenta que eles utilizam, né, para fragilizar a gente, para que essas coisas comecem a acontecer. Não é? Agora, assim, eu não vou dar continuidade na história do rapaz e da moça, do papai ali. Por quê? Porque não cabe a nós aqui fazer qualquer tipo de julgamento. Né? Essa história como se desdobra, não sei. Né? Pode acontecer de várias coisas. A gente não sabe o relacionamento que ele teve eventualmente com essa mulher numa outra vida. A gente não sabe se não tem nada a ver e foi só um interesse ali. O que a gente tem que ter em mente que o papai não fez que poderia ter feito para estar mais prevenido? Era justamente... Ele não está espiando nada, nem encontrar alguém de outra vida. Ele estava sendo provado. Também. Nós temos um planeta de provas e expiações. Então ele estava sendo provado. E fracassou. Exatamente. Agora, quer dizer, nem sei se fracassou porque eu não sei o fim da história. Já se saiu do eixo, já ficou atrapalhado. Já deu uma derrapada, né? As provas ele provavelmente falhou e a expiação ele ia sofrer depois na mão da mulher dele, que ia descobrir, ele se lascar bonito, né? Agora, então, eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento. O que faltou para ele aí, de repente, foi justamente esse orar e vigiar, não é? Se a gente estiver atento, essas coisas tendem a não acontecer tanto com a gente, porque a gente está num mundo aí onde tem muito mais espíritos supostamente querendo te prejudicar ou querendo aproveitar de uma fraqueza tua, do que espíritos que estão aí para te dominar. É um mundo de provas e expiações. Tem espíritos sofredores, na maioria que estão em volta do planeta, porque os demônios não ficam ali em volta querendo sugar nossa energia, né? Eles se desprendem. Então precisa ficar atento mesmo. Exatamente. Se a gente lê os livros do Chico, né, principalmente da série André Luiz, que é uma série que é tão explicativa e tão elucidativa, a gente vê muito claramente várias passagens onde a pessoa está andando na rua e está lotado de espíritos andando atrás dela. Isso é muito comum, né? A gente sabe aqui, às vezes na sessão de desobsessão e tudo mais, que a pessoa vem para cá, ela está num processo obsessivo, ali, de repente o espírito se manifesta, ou então ele nem entra, ele fica lá fora porque não foi permitido entrar, mas a pessoa sai daqui. Se ela não muda a sua atitude ou a sua energia, o espírito está lá e acompanha ela de volta. Não é? Isso é muito comum. Nós já ouvimos lá nas sessões de desobsessão algumas vezes o espírito falar assim, ó: vocês descem aqui, vocês falam, mas descem aqui esses caras e não fazem o que vocês estão falando. E aí? Como é que funciona isso, né? O cara está te acompanhando, ele está vendo o que você faz no dia a dia. Se você não fala o que você faz, que moral você tem para fazer qualquer tipo de coisa? De doutrinação, de quem somos nós para dar conselho, né? Todo mundo aqui é falho, não tenha dúvida disso. Todo mundo aqui é passível de erro, né? A diferença é que nós temos um entendimento, porque a doutrina dá isso para a gente, da ciência, que a gente tem que estar atento o tempo todo e tentar se deslocar o menos possível do trilho. Não é isso? Então, olha só. Vamos falar um pouco sobre oração, então. A gente está falando do orar e vigiar, né? Vamos falar um pouco sobre oração. Todo mundo aqui ora, pessoal? Eu faço oração Todo dia? Mas não aquela oração, aquela coisa tradicional, eu não faço não. Eu não faço. Você não faz? Eu converso com ele todos os dias. Minha mãe também. Todo mundo faz oração, eu acho, né? Faço a minha oração, o meu jeito de orar. Alguns fazem, então, alguns fazem elas mais longas, né? Alguns fazem mais curtas. Então, ó. Sim. Aí fica o questionamento que é o seguinte:
No orar que é tão falado para a gente, né? Quantos Pai Nosso eu preciso rezar para cobrir essa cota aí do orar, né? Outra coisa, onde eu tenho que estar para orar? Eu preciso estar na igreja? Eu preciso estar ajoelhado? Eu preciso estar na minha cama? Né? Então, onde, por quanto tempo, todas essas coisas, eu que era católico antes, eu tinha esses questionamentos, né? Agora, o que a gente já sabe disso, né? Que o que importa, pessoal, não é quando, nem como, nem onde. O que importa é que a prece é nosso contato direto com Deus, né? Então, como é que a prece tem que ser esse nosso contato direto com Deus? Então, porque quando a gente era criança, pelo menos a gente foi criado em igreja católica e tudo mais, né? Então pelo menos eu pensava que tinha que ir na igreja para fazer a oração. E agora eu aprendi que não, que Ele é que está nos lugares onde a gente está, em qualquer lugar. Então você não precisa ir até lá para fazer a oração. Ele está em qualquer lugar. A gente não sabe que Deus é onipresente, não é isso? Está em todos os lugares, né? Então, o que é o importante no orar? Isso que é o mais importante, pessoal. Que a gente tem que ser claro, objetivo e sincero, né? Essa oração pode ser um obrigado, é o suficiente às vezes, isso já é uma grande oração. Essa oração pode ser um me ajuda, por favor, não é? O importante é que ela venha de dentro do coração e não da mente. Porque eu vou falar por mim. Pois é, eu que sou um cara que tendo a dispersar muito fácil, eu tenho esse problema. Eu dou aula para uma senhora que é professora de yoga, né? E ela falou que ela entra num estado tal quando ela está fazendo yoga, que uma vez, na sala que ela dá aula, que ela estava praticando, começaram a fazer uma reforma e tinha um cara com britadeira na rua, pertinho assim, e ela nem percebeu. Tão viajando que ela estava. Cara, eu invejo isso, porque eu não consigo pensar. Eu não consigo ficar 5 minutos sem. 5 segundos. A gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Pois é. Eu particularmente tenho esse problema, eu disperso muito fácil. Para mim, eu falo sinceramente, no momento que a gente faz as vibrações, se eu não focar muito, na terceira palavra eu já viajei, já estou pensando no trabalho. E aí? Né? Então, o que a gente tem que saber? Que a oração tem que ser clara, objetiva e sincera. Ela tem que vir do coração. Se eu for fazer uma oração decorada, né, se eu for rezar um Pai Nosso, para mim não funciona. Porque na metade eu já estou pensando em outra coisa, né? Tem gente que consegue fazer novena, tem gente que consegue se concentrar através da oração decorada. Cada um é cada um. Não é? O importante é que a gente tenha isso de uma forma sincera, né? Só o poder de concentração da mulher e não... Ah não, a mulher realmente é absurda. Mas é treino também, viu? Ela me falou que isso é treino. Que se a gente fizer isso todos os dias, um pouquinho por dia, você vai melhorando essa tolerância aí da concentração, né? Eu já tentei algumas vezes, eu falei miseravelmente. Eu realmente não Cada um consigo. tem o seu limite. Pois é. Agora, tem gente que faz isso muito bem, né? Que bom, né? Bom para ela. Essa senhora, para vocês terem uma ideia, ela fez agora uma viagem para o Marrocos. Ela tem 70 anos, né? E olha a viagem que ela fez. Ela foi até o Marrocos. Eu falei isso até, não falei aquela vez no carro lá? Ela foi até Marrocos porque ela queria fazer o quê? Ela pegava um carro, esse carro andava no deserto do Saara por algumas horas, chegava num ponto no meio do nada lá, aí você subia num dromedário, você e um guia, e você andava mais algumas horas no dromedário para passar a noite no meio do nada. E ela fez isso aí, né? Só que ela tem 70 anos, e depois acho que de 1h30 mais ou menos que ela estava no dromedário, ela começou a sentir dor em todo o corpo. Aí o que ela fez? Começou a fazer os mantras dela lá. E ela falou que ela conseguia tirar o foco da dor. Olha que maravilha, né? É admirável isso. E ela falou que ficou muito bem. Agora, é aquela coisa, cada um é cada um. Como eu não tenho essa capacidade, minhas orações geralmente são curtas. Mas eu procuro focar minha energia naquilo rapidinho para resolver a situação, né? Geralmente vai para o agradecimento mesmo, né? Então, e outra coisa, não importa onde você está, você pode estar no banho, você pode estar na cama, você pode estar andando na rua, você pode estar até no banheiro, não importa. Não é falta de respeito.
Nunca vai ser. É sempre um contato íntimo teu com Deus, né? Então, essa é a coisa que a gente precisa saber com relação à oração. E o que a gente pode pedir na oração, pessoal? Se eu pedir isso aqui, ó, eu vou conseguir? Até pode. Até pode, né? Mas é mais provável que sim ou mais provável que não? Claro que não. Se eu pedir um montão, eu quero achar uma pataca de dinheiro na rua. Sabe o que eu vou achar? É bem difícil, né? Eu vou rezar porque eu quero ganhar na loteria amanhã. Da Mega Sena, amanhã não. Acumulada, né? Que é do fim do ano. Então eu vou rezar daqui até o fim do ano que eu quero ganhar aquele prêmio. Muito difícil isso acontecer, né? Por que é difícil? Por que Deus não ouve, entre muitas e gigantescas aspas, esse tipo de pedido da gente? Merecimento. Pode ser também merecimento, mas até além, porque de repente eu posso ter merecimento e pedir isso e não ganhar. Eu posso ter merecimento, de repente, mas se eu pedir isso, pode ser que eu não ganhe. Então, pessoal, é pelo seguinte, ó, todos esses pedidos são pedidos voltados para o material, não é? E o material está ligado ao quê? Ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. A gente está olhando para... É o verdadeiro umbiguismo, né? A gente está olhando para a gente. E quando você faz um tipo de pedido assim, muito dificilmente você vai ser atendido, né? Então, o que eu tenho que pedir? Se eu não posso pedir isso, eu não vou pedir nada. Tudo que eu quero é isso. Não, não é isso. O que a gente tem que pedir das nossas orações, pessoal, é isso aí, ó. Se a gente pedir esse tipo de coisa, é muito maior a chance da gente ser atendido. Paciência, ele já não, ele for para mim, ele já não dá mais. Olha lá, paciência. Mas se ele for para mim, ele erra. Para mim erra, eu dou mais. Então, justamente quando a gente não tem paciência, é que a gente tem que pedir paciência, para aumentar esse lastro aí. Saúde muito. Não é? Se a gente pedir esse tipo de coisa nas nossas orações, a chance de a gente receber, de ser atendido, não é muito maior. Por quê? Porque a gente está pedindo coisas que não são materiais, né? Que são coisas para a nossa evolução, coisas para a nossa reforma íntima. E quando a gente pede esse tipo de coisa, o que a oração vai trazer para a gente, acima de qualquer coisa? Fortalecimento, eu acho. Fortalecimento e paz de espírito. Você fica ok, você fica com calma. E isso é o principal para a gente conseguir enfrentar os problemas da vida, não é? Então, a gente já sabe que não importa o quanto você reza, não importa onde, e dependendo do que você pede, você vai ser muito melhor atendido, né? E isso é muito importante, né, pessoal? E o vigiar? Como é que funciona o vigiar na história? O que eu tenho que vigiar, pessoal? As atitudes, né? Porque não adianta eu vigiar o decote da moça do elevador lá. Não vai responder. O que eu tenho que vigiar então? Justamente isso. A gente tem que vigiar Pensamento. nossos pensamentos, como é que anda a nossa caridade, a nossa paciência, não é? Como é que anda a nossa evolução, né? Vigiar a nossa saúde para não sair aí exagerando nas coisas, para depois não pisar na bola e se dar mal, né? Não abusar, não é? Para abusar é uma festa. Então precisa tomar cuidado. Então a gente precisa realmente ter esse pensamento assim. Esse é o vigiar. Se a gente se vigiar nossas atitudes, vigiar nossos pensamentos, não é? Se a gente vigiar nossos pensamentos e nossas palavras, dificilmente a gente vai errar nas atitudes, né? Porque a gente sabe que o pensamento e a palavra têm força, não é? Ele é capaz mesmo de gerar uma energia que modifica alguma coisa. Isso já está sendo científico hoje, né? Já tem estudos científicos que provam esse tipo de coisa. Então, a gente tem que fazer isso aí com muita presteza e com muita inteligência, não é? Porque aí a gente se mantém na linha de uma evolução, na linha da reforma íntima. Lembra daquela história lá? Ó, se eu tiver bons pensamentos, se eu orar e vigiar corretamente e tudo mais, eu vou me aproximar do quê? Dos bons espíritos, né? Os mentores vão chegar ali e vão começar a fazer as coisas funcionarem de uma forma muito mais adequada. Por quê? Como é que eles fazem isso pra gente? Como é que eu recebo? Intuição. Intuição.
não é? Se eu me aproximo dos bons espíritos, cada vez mais eu vou comum. Isso é uma coisa realmente muito comum. Agora, tanto é que se a gente começar a dar ouvidos à nossa intuição, que é uma coisa que às vezes a gente não dá, cada vez mais a gente vai ter intuição, né? Eu conheço algumas pessoas que dão muito ouvido à intuição e chegam num ponto assim, não vai por aquela rua, vai por ela, ouve uma voz ali. E ele vai, de repente aquele caminho que ele ia fazer teve um problema. Eu conheço várias pessoas que lidam com a intuição nesse nível já, né? Então, é só a gente ter ouvidos de ouvir, não é isso que fala por coisa? A gente tem que ter ouvidos de ouvir. Então, a gente tem que estar ciente desse tipo de coisa, né, pessoal? E essa intuição, ela pode vir acordado, ou ela pode vir durante o sono. Quando ela vem durante o sono, ela vem em que formato? Do sonho. Não é? Você sonha com alguma coisa que provavelmente vai te ajudar. Às vezes a gente tem um problema gigante que não sabe como resolver, pede na oração que Deus dê o esclarecimento, que dê a boa intuição para a gente, e às vezes durante o sono a gente acorda e fala, eu já sei como é que eu vou resolver aquilo, não é? Então as coisas são assim, Deus não abandona ninguém, a gente é que se coloca num caminho de dificuldade e num caminho de facilidades. Todo mundo a gente tem que ter essa ciência, a gente é que se coloca numa situação boa ou ruim. Agora, claro que existem situações que a gente tem que passar por provas passadas, por falhas passadas e tudo mais, que a gente vai ter que passar de uma forma ou de outra, mesmo que você caminhe nos trilhos ali. Só que se você tiver que passar por uma situação de expiação, no caso, né, que você tem que pagar por alguma coisa que você fez no passado, se você tiver equilibrado, se você tiver de acordo aí com o horário diário, vai ser muito mais fácil você ultrapassar aqueles problemas, vai ser muito mais tranquilo de você se superar. Mas não faz sentido isso tudo? Quando a gente percebe isso, faz muito mais sentido, né? Agora, depende de nós, depende da nossa postura durante a vida. Olha lá. Quem aqui já foi para Disney, pessoal? Alguém aqui já foi? Sonho. 2 pessoas. Alguém mais? Sonho eu já fui. Você sonhou? Já. Então é intuição. Então você vai. De repente você vai dar uma mulher. Então, eu particularmente nunca fui, né? Mas vocês que foram aí, talvez vocês possam me dar essa informação. Ô Eló, você ou a banda aqui, vocês receberam um Magical Moment alguma vez lá? Sabe o que é isso? Magical Moment, ó. Magical Moment. Momento de magia. Isso aí é o seguinte, eu conheci uma moça que trabalhava no parque. Ela era uma daquelas moças que punha aquelas roupas gigantes de Mickey, de Pateta e tudo mais, e trabalhava lá. E ela sofreu muito, que lá faz um calor insuportável no verão. Imagina você estar com uma roupa daquela, né? E é complicado, mas ela teve todo um treinamento. E antes dela estar naquelas roupas, ela era uma funcionária que andava pelo parque para ver se estava tudo bem e tudo mais. E ela me contou o seguinte, olha que interessante, que todas as pessoas que trabalham na Disney, no parque, lidando com o público, 4 vezes por dia, eles têm a obrigação de, durante 20 minutos, eles têm um prazo de 20 minutos, 4 vezes por dia, onde eles têm que fazer um Magical Moment para alguém. O que é um Magical Moment? Ou você dá a entrada para a pessoa entrar numa fila rápida para não ter que esperar no brinquedo, ou você dá um sorvete, ou você dá um vale, alguma coisa que a pessoa tira numa loja, ou seja, alguma coisa para fazer a pessoa feliz. Então é o Magical Moment. E se eles não cumprirem isso nos 20 minutos, eles têm problema. Então o cara sai às vezes desesperado para achar alguém para fazer alguma coisa de bom ali, né? Claro que o cara não pode chegar e jogar uma pataca de $100 assim, toma aí o Magical Moment, isso não vai acontecer. Mas ele... fotos também, né, de primeira vez que pode ser. Isso, exatamente. Então, tem um Magical Moment, que é o Big Magical Moment que ela falou, que você passa a noite, porque aquele hotel da princesa, lá, aquele castelo da princesa, tem um quarto de hotel ali em cima no topo. E é o quarto mais luxuoso da Disney. Então ele dá vista para o parque inteiro, uma coisa deslumbrante. E um Big Magical Moment aí, você ganhar uma estadia naquele quarto para passar a noite lá. Né? Então, mas por que eu trouxe isso, né? O que é o Magical Moment? Nada mais é que uma boa ação, né? Será que a gente não pode
aproveitar essa ideia, né, e começar a distribuir alguns medical moments aí para a vida, não é? Não é tão difícil assim, né? Eu não posso oferecer uma estadia no hotel da Disney, né? Mas você pode oferecer alguma coisa que deixa a pessoa feliz por algum momento. E você não precisa fazer isso em 20 minutos 4 vezes por dia. Se fizer uma vez por dia, já vai ser uma grande coisa. Não é verdade? Então, mas por que a gente não faz? Porque não é tão difícil assim. Não é tão difícil fazer alguma coisa legal para alguém. Só que a gente não está ligado nisso. A gente esquece, não é? A gente esquece, cara. A gente não está com isso na cabeça. É justamente o vigiar que falta lá, não é? Eu não sei eu li minha biografia, eu não sei que santo aí que era. Realmente eu não me lembro. Mas ele falava que todas as noites, quando ele deitava, ele fazia uma revisão de como é que foi o dia dele inteirinho, para ver se ele não tinha pisado na bola e o que ele poderia ter feito de bom. Isso é uma espécie de vigiar também, não é? Agora, a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Fazer uma boa ação para deixar alguém feliz. Eu não acho isso tão difícil, né? E você vê, uma coisa que eles fazem lá na prática. E ela disse para mim que quem trabalha na Disney é muito satisfeito com o trabalho. E quem visita lá tem uma experiência muito boa, né? Eu realmente não fui. Se eu for, eu quero conhecer o Pato Donald. Porque tem muito Mickey e pouco Pato Donald, que eu estou sabendo. Você acha Mickey em todo lugar, mas Pato Donald tem um outro. Então, basicamente é isso que a gente tem que ter em mente, né, pessoal? De fazer essas doações. Por quê? Porque a gente é muito voltado para o material. E isso não é legal, né? Tá chegando o Natal, hein? Tá. Então, o que acontece em dezembro, pessoal, com o coração da gente? Não amolece, a gente não fica bonzinho, né? A gente não se sente bem, a gente se sente mais caridoso, faz cestinha, não é isso? A gente não tem essas coisas de se sentir bem. E assim, a gente nem repara nisso, pessoal, mas se a gente prestar atenção em como a gente está se sentindo quando a gente está fazendo essas coisas boas, se a gente guardar com a gente aquele sentimento bom, a gente vai lembrar muito mais de fazer isso fora de dezembro, durante o ano. De novo, é o vigiar, a gente não vigia. Nem as coisas boas que acontecem a gente dá atenção. A gente está tão ou no passado ou no futuro, que a gente abandona o presente totalmente. Eu trabalho andando o dia inteiro, vou para 1000 clientes por dia, né? E eu viajo literalmente assim. Às vezes eu estou sentado no metrô indo de um cliente para o outro, eu falo, pô, como é que eu cheguei aqui? Sabe, você viaja, você está no automático, te roda uma corda assim nas costas, daquelas, e você vai, cara, você faz. A gente não está no presente, a gente tem que estar no presente, e o vigiar faz parte disso, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar atento. Vamos estar atento a essas boas coisas que a gente pratica no Natal, para poder lembrar disso e praticar durante o ano, né? No dia da ceia, no dia 24, né, quando a gente estivesse paturrando de comida, né, que a gente sempre come mais do que deveria no Natal, geralmente, assim, eu pelo menos, a gente acaba exagerando. Vamos lembrar um pouco das pessoas que não têm nada, né? Para que no ano que vem, quando a gente lembrar, a gente lembrou que a gente fez alguma coisa de repente para essas pessoas. Ou vamos lembrar das pessoas que a gente tiver em família, vamos lembrar das pessoas que não têm família, que são solitárias, né? E o que a gente pode fazer por elas para o ano que vem, né? Não é tão difícil assim. E é isso que Jesus espera da gente, né? É isso que Jesus espera. Tem alguém me mandou, essa semana mesmo, uma historinha que eu achei bem legal, que é o seguinte, que tinha um rapaz que ele precisava muito de conselhos, ele estava com problemas muito sérios. Ele descobriu que tinha um sábio do Oriente, que era um cara fantástico. Ele pegou o avião, foi para lá para procurar esse sábio, viajou o mundo inteiro, chegou lá, achou o cara. E quando ele entrou na casa do sábio, ele reparou que na casa do cara tinha uma mesinha de madeira, um banquinho e uma esteira onde ele dormia. Aí ele olhou aquilo tudo, assim, aquele espaço vazio, e perguntou para o sábio: onde é que estão os teus móveis? Aí o sábio olhou para ele e falou: onde é que estão os teus? Ele falou: não, eu estou aqui de passagem, eu estou viajando. Ele falou: eu também. Então é isso, a gente tem que ter a consciência de que a gente está aqui numa passagem de tempo. Nada que está aqui pertence a gente. Não é o carro que a gente briga pela vaga na rua. Não é?
ou porque riscou um traquinho ali, a pessoa perde completamente a estribeira. A gente vê isso no dia a dia, ou porque alguém te deu uma fechada e você sai como um maluco para atacar a pessoa, né? Ou no metrô, que eu vejo briga direto por bobeira, você pisou no meu pé, você está ocupando o meu espaço. Cara, então a gente tem que se desapegar dessas coisas, né? Isso é um exercício prático, ponto. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso, a gente vai estar aí na reforma íntima de Jesus Cristo, né? Mano, por favor. A bola para o Senhor. Eles estão acabando já, né? Acabando, né? Não, voltando ao homem do elevador, Ah, por favor. aquilo que a gente viu lá, na verdade, todas as tentações têm raízes na paixão. Então, existe o resgate, né? Existe o teste, como eu falei, a aprovação. Provavelmente ele poderia ser uma pessoa fraca nesse sentido emocional, então a tentação estava solta e pegou ele desapercebido. Mas e quando a pessoa se encanta com alguma coisa, com alguém, com algo, e que ela se apaixona, ela fica com ideia fixa, que nem aquele burro de tapa-olho, não vê mais nada em volta. Como o caso foi o exemplo, então, esse pai, por exemplo, se ele chega em casa, pode acontecer com uma mãe também, né? As crianças estão falando, ele não está ouvindo, ele não está prestando atenção, ele está no mundo da lua, como se diz, né? E isso acontece com todas as coisas materiais, porque a paixão, ela é assim. Nós estamos vendo os nossos políticos, né, tão apaixonados por dinheiro, que eles vão fazer com tanto dinheiro, né, com tanta joia. Então, isso é fruto da paixão. Quando a pessoa se apaixona por alguma coisa, por alguém, ela fica de ideia fixa. Ela já não é aquela pessoa centrada, que tem a cabeça no lugar, que tem uma programação por dia, que está respeitando os horários. Ele fica no mundo da lua, né? E a paixão física, ela é assim, sedutora, porque a vida fica cor-de-rosa, né? As pessoas apaixonadas acham que o mundo é maravilhoso, que a pessoa, o alvo da sua paixão é um Deus, é um ídolo, é um santo, então aquele culto, aquela série de elogios, de exaltação, e não é nada disso, é aquele sentimento da pessoa que está fazendo todas as coisas ficarem assim, dessa maneira. Então ela fica cega, surda para o mundo, para as pessoas, para a família, para a responsabilidade no trabalho, para uma série de coisas, porque ele tem aquela ideia fixa, né? E quando tudo isso se acaba, o coqueiro lá em cima, né? A pessoa despenca. E aí começa a ver a vida e a realidade como ela é. Infelizmente, tem certas paixões que levam a pessoa a total ruína, né? Total desperdício de uma existência. Nós estamos assistindo esse filme na sociedade humana, né? Esses lutadores nas guerras que estão destruindo países, paixão por uma ideia fixa de uma religião. Não tem cabimento uma coisa dessa? Se o Cristo veio para dar exemplo de paz, como é que pode guerrear em nome de Deus, em nome disso e destruir as pessoas? Estão matando crianças e mulheres fugindo, correndo por trás, pelas costas. Olha que barbaridade, né? E aqueles que estão envolvidos, eles se empolgam de uma tal maneira que eles se inflamam com aquela ideia e ficam todos fanáticos também. Nós sabemos que o Hitler teve muitos seguidores, perversos, malvados, que usavam a imaginação só para fazer o mal, para aproveitar do próximo, para fazer experiência, como se o próximo fosse uma coisa qualquer. Os bichos, né? Pegam os bichinhos. Gente, a nossa civilização está progredindo, porque a gente percebe, né, que o ser humano está respeitando mais a natureza, está respeitando os animais, está vendo no outro uma criatura divina, uma obra de Deus, né? É um bichinho, é uma criação divina. Então, os bichinhos são tratados com carinho, com respeito. Tem muita maldade, mas eu acredito que a nossa humanidade está despertando para o amor, para o bem, para aquilo que nós devemos realmente ser, espíritos de luz, né? Nós temos que ter um brilho interior e enxergar o mundo e o próximo como se fôssemos nós mesmos. Mas as paixões, elas são tentações.
E essas tentações são perigosíssimas. E a gente sabe que em nome da paixão, muita desgraça acontece, né? O machismo, né? As pessoas matando mulheres, achando que é dono daquela mulher, ou que é dona daquele homem, que não aceita se separar, que não aceita, passa por cima de tudo, de criança, atropela todo mundo, por causa de um egoísmo, de uma sensação de posse, que não tem nada a ver com a palavra amor. Porque quem ama não prende, não escraviza, quem ama liberta, né? Quando a gente ama e é amado, a gente não precisa de coleira no cachorro, não precisa de prender dentro de casa, porque o amor, ele é assim, ele liberta. E o amor aproxima as pessoas pelo sentimento de amor, não pela imposição, pela autoridade ou pela hierarquia, não é nada disso. Eu tenho meu mascote, né? Eu gosto de falar dele. Gente, ele me chama para ir passear, ele vivia na rua, vira-lata, ele ia e vinha para todo lado, é conhecido em todo lugar ali em volta do metrô. Mas ele está tão ligado comigo, ele me convida para ir passear. E aí ele não tem coleira, ele nunca usou coleira. Uma vez eu pus uma coleira nele, ele ficou travado. Mas ele me chama, quando ele vê que eu vou subir a rua, ele sai de uma disparada, aí chega mais para cima e ele olha, vê se eu estou vendo. Se eu continuo na mesma calçada, ele continua correndo. Chega na esquina, ele vira. Se eu demoro para aparecer, ele vem na esquina e espia ver se eu estou subindo. Então, não precisa de coleira, ele fica atrás de mim. Aí se ele para um pouco atrás, se dispersa para cheirar um matinho, para fazer um xixi, se eu passei à frente dele, eu faço... Nossa, ele já vem correndo e passa à minha frente e continua. Então, gente, o amor é isso, né? As pessoas que amam, confiam naquilo que ela ama, naquela pessoa que ela ama. O amor, ele é libertador e, ao mesmo tempo, ele aprisiona, mas por amor, não por imposição, né? A pessoa que ama e se sente amada e correspondida, ela não precisa impor regras, não precisa proibir, não põe isso, não usa aquilo, tira esse negócio, está chamando a atenção. Isso não existe. Sem ciúme. Não existe, porque o amor, ele é libertador e ele é felicidade, ele não é escravidão. A paixão é escravidão, a paixão é tormento, é noite sem dormir, é pesadelo. Todas essas coisas são fruto da paixão, porque o amor, ele é totalmente libertador. Vocês acabaram, meninas? Acabou. Então, gente, nós estamos na semana do Natal, praticamente, né? No nosso último encontro deste ano aqui. E que nós possamos levar conosco nesse período de férias, nesses dias que estão chegando, que é o aniversário do nosso Mestre amado, que a gente consiga compreender a grandiosidade do verdadeiro amor. O que é a palavra amor? Qual é o significado real da palavra amor? Não aquilo que a gente fala, isso é meu, eu gosto porque é meu, eu quero... Não. O amor, ele é libertador. E ao mesmo tempo que ele é libertador, ele aprisiona porque ele é felicidade. E aquelas pessoas que estão felizes, elas ficam ligadas umas às outras pelo simples prazer de amar. Então é esse amor que o Cristo nos ensinou, é o amor que renuncia, é o amor que gosta de servir, que prefere oferecer do que ter que receber, é aquele que dá e não cobra nada, não espera retorno, dá pela alegria de oferecer, dá pela felicidade de agradar alguém, de fazer aquele momento mágico, né? Às vezes um recadinho no WhatsApp, que a vida é corrida, né? Para alguém que está doente, uma palavrinha, tem tantas oportunidades da gente demonstrar que nós temos dentro de nós um amor infinito e que ele é da criação divina. É o presente que Deus nos deu para nos fortalecer e nos alimentar. Então que a gente consiga atravessar esse período de férias e de festas com esse amor grandioso e que ele permaneça conosco sempre, tá bom?